Me disseram que é aqui que eu falo da 7ª edição da newsletter do Ciro Gomes. Bora? Essa edição, ela conseguiu manter a mesma qualidade da edição anterior, com temas bastante densos, a organização do texto tá legal, a gente percebe que tá muito melhor formatado. A cada edição a gente está vendo que vai havendo algumas melhores e algumas coisas que a gente não está gostando, como por exemplo, já falei na edição anterior, né, com relação ao editorial, falei inclusive com relação àquela caixa muito chamativa que eu reclamei da verde, agora tem amarela, né? E o Ciro não troca nem pelo menos a cor da fonte para poder nos ajudar. E a linguagem eu ainda estou achando um pouco hermética também, na comparação com alguns portais que eu já conheço. E por falar, né, no editorial, já quero anunciar aqui uma novidade. Hoje nós não vamos ler o editorial, nós não vamos falar sobre o editorial, porque o editorial fala sobre política externa, fala sobre o BRICS, e já no primeiro tema já tem esse tema sobre política internacional e BRICS. Então, pela pertinência, nós vamos direto aos temas sem passar pelo editorial. Bora então? Então, vamos para o nosso primeiro tema, que é BRICS, imperialismo e nova ordem multipolar. E eu vou abordar aqui um contexto histórico, vou trazer algumas conclusões, algumas opiniões, e eu espero que vocês gostem aí do que a gente vai colocar. Então, vamos lá. Para analisar as relações internacionais, Ciro faz um profundo mergulho na geopolítica moderna que remonta ao período da Guerra Fria, em que perfilavam, de um lado, o Bloco Soviético, com o Pacto de Varsóvia, a Aliança Militar Soviética, e o Bloco Ocidental, com a OTAN, a Aliança Militar do Atlântico Norte, que se consolidou como uma espécie de uma ordem unipolar com o fim do Bloco Soviético, do Pacto de Varsóvia e com a anexação das ex-repúblicas soviéticas à sua aliança militar. Para sustentar uma conclusão sobre como está fundamentada as relações internacionais, o Cirão ele recorre a alguns eventos do passado, como a crise dos mísseis em 1962 e a revolta alemã com o Tratado de Versalhes, no entreguerras entre 1918 e 1939. E ele também recorre a alguns eventos do presente, como a guerra na Ucrânia e a entrada da Suécia e Finlândia em um passado assim não tão distante. Ele relembra da Estônia, Letônia e da Lituânia, que, a exemplo dos países que citei anteriormente, também entraram na OTAN. E o Ciro ele recorre a todos esses eventos históricos para afirmar que não é o direito, mas sim ainda a força e a violência que prevalecem nas relações internacionais. E ele ainda acrescenta que sem um antagonismo relevante ou dissuasório, como tentou, por exemplo, o Pacto de Varsóvia no passado ou o Bloco Sino-Russo no presente, esse é um grifo nosso, pessoal. O Ciro não disse isso, mas ele concluiu que as potências unipolares assim irão se sentir autorizadas a fazer ou desfazer aquilo que lhes parecer oportuno ou interessante, literalmente. Um bom exemplo histórico para comprovar o ponto do Cirão nós podemos encontrar na Guerra ao Terror, quando em 2003 Estados Unidos e Inglaterra decidiram invadir o Iraque e o Afeganistão sem autorização do Conselho de Segurança da ONU, porque eles precisavam desmantelar o armamento nuclear no Afeganistão. Os Estados Unidos e Inglaterra, principalmente eles, passaram, inclusive, por cima do direito internacional, alegando como argumento para a invasão de um outro país, armas nucleares e depois terrorismo. Mas voltando às nossas atenções para o presente, Ciro destacou que o presidente Lula ele acerta ao tentar construir uma ordem multipolar e ele acredita que o BRICS+, que é como eu estou chamando, pode ser uma excelente iniciativa. Entretanto, pensando na construção de um novo bloco, o Ciro ele pede conteúdo e organicidade com relação aos integrantes do bloco e para o Brasil ele pede preferências comerciais e industriais, transferências tecnológicas sensíveis e financiamento rebelde às instituições mofadas e dominadas de Bretton Woods, como o Banco Mundial e o FMI, pois ele acredita que só assim
é que será possível testar a sinceridade objetiva dos parceiros em direção a uma nova ordem mundial. E o nosso segundo tema é Mãe Bernadette, silêncio e a hipocrisia petista. Nesse tema, Ciro aponta a postura de parte da esquerda que há 5 anos, quando da morte da Marielle Franco e do motorista Anderson Torres, demonstrou uma indignação bastante justa com ambas as mortes. Cobrou por bastante tempo investigações, esclarecimentos e denunciou todas as arbitrariedades contra as investigações, quando o bolsonarismo era o suspeito pelo deslinde daquele crime. Agora, essa mesma esquerda, antes indignada, volto a repetir com toda razão, silencia e não adota a mesma veemência na cobrança ao governador do estado da Bahia. E sabe por quê? Porque lá o governo é companheiro, lá o governo é de um petista. O governo petista da Bahia, aliás, teve a desfaçatez de mencionar que a morte teve a ver com guerra de facções, o que o Cirão rebateu, revelando que a mãe Bernadette ela já vinha relatando ameaças devido à ação de grileiros que queriam avançar sobre o quilombo Pitanga de Palmares, que é uma área de proteção ambiental que a militância dela atuava para defender. Para alguns, pode até parecer oportunismo ou conveniência a crítica do Ciro Gomes, mas eu afirmo ao contrário por 2 razões. Primeiro, porque o estado da Bahia ele tirou a liderança de São Paulo e Rio de Janeiro em violência policial e o estado também ocupa a 3ª colocação em número de conflitos no campo. Só para que vocês entendam a situação, que a mãe Bernadette se expôs e não estão assim tão distantes daquele estado. No ano passado, a Coordenação de Desenvolvimento Agrário registrou conflitos de terra em Correntina e o Ministério Público Federal apurou conflitos de terra e violência indígenas no extremo sul da Bahia, ainda no governo do hoje ministro da Casa Civil, Rui Costa. Então, assim, a partir dessas informações, e algumas trazidas pelo Ciro, que foi o caso da violência policial, e os conflitos no campo, por terra ou água, que é uma informação que eu colhi de fontes jornalísticas, a denúncia do Ciro, ela é sim pertinente, porque a violência ela é uma ferida aberta no Brasil e nos nossos vizinhos latino-americanos, e cabe a todos nós denunciar, não importa qual governo for. E a segunda razão é a seguinte: o PT, que tanto se gaba de defender as minorias, inclusive com todo aquele simbolismo na rampa presidencial na posse do Lula, agora o partido e parte da militância não cobra com veemência um companheiro em relação à morte de uma liderança religiosa do candomblé, negra, nordestina e ambientalista. Cadê o discurso de defesa das minorias, PT? Será que o Ciro tinha razão quando disse que o PT tratava política para as minorias como políticas de papo furado? E aí, vai deixar assim, PT? E o nosso terceiro tema é Lupe, Febraban e o caso dos juros consignados. De novo. No primeiro round contra os bancos, quando a inflação projetada estava acima de 10% ao ano e a taxa Selic 13,75%, Lupe se reuniu com o Conselho Nacional de Previdência Social e aprovou a redução do teto do juro consignado do INSS de 12,14% ao mês para 1,70% ao mês. E foi guerra declarada. Os bancos públicos e privados se reuniram em cartel e decidiram suspender o consignado do INSS e se abriu uma campanha dos bancos, da imprensa, da oposição política no Congresso e, acredite ou não, rolou fogo amigo até de membros do governo Lula. Lupe foi voto vencido e teve de arrumar um acordo amigável com os bancos, no melhor estilo Lula, já que, claro, o chefe pediu. Lupe fechou com 1,97% ao mês e os bancos, claro, aceitaram.
Nessa semana, agora com a inflação ao redor de 4% desde março e com a redução da Selic para 13,25%, por coerência com os números e a realidade, Lupe propôs um segundo round contra os bancos e ele convocou uma nova reunião com o Conselho Nacional de Previdência Social e por 14 votos a 1, o Conselho aprovou uma nova redução do teto do consignado para 1,91% ao mês. E novamente, para surpresa de 0 pessoas, os bancos declararam nova guerra ao ministro da Previdência. A FEBRABAN, sim, aquela federação dos bancos que combinou com o governo o programa Desenrola Brasil, ainda em campanha, em nota, eles alegaram que com aquela decisão, o produto ele ficaria com os preços abaixo dos custos vigentes. E por que os bancos compraram essa briga? O Ciro ele explica que, devido ao risco ser zero e o custo operacional ser mínimo, porque o valor do pagamento das parcelas é descontado da aposentadoria todo mês pelo próprio governo via INSS, que repassa aos bancos, sem qualquer remuneração, os valores recolhidos, enquanto que os bancos unilateralmente definem os valores das parcelas. Agora tu imagina, com uma taxa de 2,14%, como era outrora, imagina quanto que os bancos não ganhavam e continuam ganhando com essas taxas tão altas em cima dos nossos aposentados. No final, pessoal, é disso que se trata. Então vamos para as rapidinhas. E o meu primeiro destaque vai para o petróleo na Foz do Amazonas. Parafraseando o nosso conhecido narrador Galvão Bueno, que dizia o seguinte: e vai se criando um clima terrível. Eu sei, pessoal, eu sou um péssimo imitador, mas o que vale é a intenção. E o que parece estar acontecendo é que a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, artistas, ambientalistas, ONGs e outros que confiaram em Lula para colocar em prática uma agenda verde importada lá de fora, estão dando com a cara na porta. Isso porque essa semana Lula acionou a AGU para autorizar que a Petrobras tenha o direito a perfurar um poço a mais de 500 quilômetros da foz equatorial amazônica para verificar se é petróleo ou uma reserva de pré-sal, como já foi encontrado em outros países, entre eles a Guiana, que já descobriu 75% do petróleo brasileiro nessa margem equatorial, onde a norte-americana hoje, a ExxonMobil, explora essa commodity. E se me permite uma parte, ao contrário dos seus vizinhos latino-americanos, como a Colômbia e o Equador, que decidiram não explorar petróleo na Amazônia, Lula toma a direção contrária. E o barulho ele já começou, e creio eu que ele está apenas começando. E o meu segundo destaque fica por conta da reforma administrativa. E o ministro Haddad, que no esforço de tentar conter as despesas e assegurar um déficit zero para 2024, ainda que a arrecadação esteja em baixa, o Ciro ele aponta que mais cedo ou mais tarde, uma das consequências pode ser que Lira venha se aproximar do governo, afirmando ser necessário fazer a reforma administrativa, que nós já sabemos que com ela virá toda aquela máquina pesada de propaganda contra o Estado e os servidores públicos. Aliás, o Cirão e vocês que me assistem, olha só a informação que eu vou dar para vocês. O presidente do CONSAD, o Conselho Nacional de Secretários de Estado de Administração, Fabrício Barbosa, ele afirma que outros secretários de administração de outros 26 estados e mais o Distrito Federal concordam com a reforma administrativa. E não só isso, ele diz que já há um acordo com o governo por meio da ministra de Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, para fatiar a reforma para lidar com as questões mais sensíveis da reforma. Eita, governo! Bom, então esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe, dá o like, comenta, compartilhe e não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações
de novos vídeos. No mais, era isso e até mais!